período de massa da imigração. E nesse período de massa, assumiu-se que o perfil era o mesmo do período anterior. E aí esse é um caso que carece de pesquisas. E aí eu entrei nesse trabalho com a contribuição do que a Ilha das Flores poderia acrescentar nesse debate. Uma das partes do meu trabalho na dissertação foi pegar os dados demográficos da década de 1920, eu não estava preocupado com essa questão, e era para complementar meu trabalho, eu fiz uma contagem, e durante a minha pesquisa eu notei que tinha alguma coisa diferente na década de 20, na década de 20 em geral. O censo de 20 ainda é posterior ao trabalho da Lenar. Eu peguei de 20 a 30, o período que eu estudei, e durante esse recorte eu vi que a faixa etária estava diferente, o maior número de imigrantes se concentrava de 20 a 30 anos, e que havia não somente mais imigrantes solteiros, não somente havia mais imigrantes casados do que solteiros, mas os números eram equilibrados entre casados. Desculpa, eu me enrolei. Os números de casados solteiros eram equilibrados, e de acordo com a métrica, por exemplo, se recortássemos o período dos números dos imigrantes que não poderiam casar pela idade, por exemplo, de 10 a 20 anos, legalmente não poderiam casar com 10, 11, 12 anos, o número de imigrantes casados eram maiores. Não eram muita coisa maiores, mas eram maiores. E aí, esse trabalho, o meu trabalho da Ilha das Flores, me fez remontar que, primeiro, ele ajuda a pensar a minha questão do doutorado sobre a presença da imigração familiar, a maior chegada de imigrantes casados solteiros, e a mudança de perfil. E aí, eis que surge a questão, a minha contribuição para o debate é que, que os dados da Ilha das Flores, da imigração no Rio de Janeiro, caminham na mesma direção de que a memória talvez esteja equivocada na historiografia. Eu não tenho como dizer, nesse momento, que está equivocada, porque eu não peguei toda a documentação do período. Mas há dois trabalhos que pensam nesse quesito, e a Ilha das Flores também reforça. E isso nos leva a duas conclusões, Uma de que, talvez, com o passar dos anos, a imigração começou como um projeto de pessoas solteiras, ela foi mudando para um projeto de família, de pessoas casadas que vieram tentar ganhar o sustento aqui, mandar para a família ou trazer para cá. E uma outra questão que nos coloca o que legitimou essa transição e quando mudou? Porque a gente só tem essa pesquisa através do censo de 20 e dos números da Ilha das Flores, da hospedaria. E aqui eu trouxe uns dados. Quanto tempo ainda tem? Tem ainda 10 minutos. 10 minutos, ok. 8 minutos. Então, eu trouxe alguns dados. Eu não trouxe no Data Show, porque às vezes em algumas salas que não tem o recurso ou não, eu preferi não trazer. Mas durante o meu trabalho, eu fiz algumas tabelas, algumas não, inúmeras tabelas, E eu trouxe os dados de 25 a 29. Por que desses dados em relação à Ilha das Flores? Porque de 20 a 24, praticamente não há imigração portuguesa na Ilha das Flores, há no Rio de Janeiro, mas porque tem uma longa explicação, mas porque antes disso não havia muita necessidade dos portugueses passarem pela hospedaria, porque eles não precisavam de um lugar para ficar, um lugar para ser hospedado, porque a comunidade portuguesa já supria essa questão. Havia casa, amigos, parentes, emprego, então não precisava de um órgão do Estado fazer essa função. Só que o que tem a mudança? Em 24 entra um decreto de lei que obriga todo imigrante que passa no Rio de Janeiro, que passa no Porto do Rio de Janeiro, a passar pela hospedaria da Ilha das Flores. E aí isso incrementa os números de imigrantes portugueses, não só de portugueses, mas de outras nacionalidades. E a partir desse período a gente tem um número expressivo de imigrantes que a gente consegue colocar. Com isso significa que
é um bom recorte da imigração portuguesa no Rio de Janeiro. Ela não contempla o total dos imigrantes portugueses, porque a gente sabe que não necessariamente porque ela está na lei, ela é seguida à risca. Então, não foram todos os imigrantes que passaram, mesmo que estivessem na lei. A comparar os números do Porto do Rio de Janeiro com a entrada de imigrantes da Ilha das Flores, a gente consegue ver diferenças, mas foi um recorte muito bom. Os dados que a gente consegue aqui foi que os números de solteiros e casados eram bem próximos. O ano de... Deixa eu ver, 1920... Aqui. O ano de 1925 registrou 1.471 casados contra 1.390 solteiros. São números próximos, mas números maiores de solteiros. Os dados de 26 eu não tenho, por causa que o livro da hospedaria do ano de 1026 não existe, né? Aí eu tenho de 27. De 27 não teve como fazer esse processo, por um outro problema com os dados. Ele tinha os dados gerais, mas não veio os dados demográficos. Mas eu tenho de 28 e 29. E o número de 28 e 29 caminha nesse sentido também. Então, em 1928, 6.963 solteiros e 6.242 casados. E o número de 29... Aqui, o número de 29... 5.914 solteiros e 5.385 casados. Isso daqui é ao contrário, desculpa. É o contrário. 5.914 casados e 5.385 solteiros. Ou seja, a gente conseguiu, a partir desses dados, né, a gente consegue notar que houve, em algum momento, uma mudança no padrão com o passar dos anos. Não eram mais homens solteiros e casados, mas a maioria gigante de homens solteiros. Eram números equilibrados e, dependendo da métrica, os números de casados eram maiores que os de solteiros. E aí, por que eu tenho o título, né? Uma contribuição? Porque ao fazer esses dados, né, ele consegue ser mais uma fonte. Os dados não estavam assim, né? Foi um dos meus trabalhos pegar o livro, estava as pessoas, eu contei todos, dividi todos por idade, por gênero, dividi todos por idade, por gênero, e além de formar o perfil para ajudar no meu próprio trabalho, eu acabei construindo uma fonte que pode ajudar a gente a interpretar esse período. Enfim, é isso. Forma de encontrar essas ilhas do Oriente e suas riquezas. Ao entrar em contato com as populações nas Antilhas, sempre objetivou, para além da esfera empírica, as terras que continham as populações orientais de grande mercância e valor, referenciando por 11 vezes em seu diário, com 126 folhos, tendo uma densidade de 11 folhos e meio para cada referência. Esse elemento eu botei bem posterior, porque quarta-feira agora estava na qualificação e a gente está remodelando o nosso método, o método que eu estou empregando, para ser mais suave e não tão preso ao método. Pode passar. A terra de Cipango ou Zipago foi a mais referenciada pelo navegante genovês e que no relato de Marco Polo pode ser circunscrita por nós como Japão. Sua busca, sem dúvidas, se deve pelo fato de ser uma terra nunca antes explorada. Marco Polo teria apenas ouvido falar dela e se interessado pelo seu isolamento. Ela seria uma terra rica em comércio e ouro e composta por uma população que, embora idólatra, muito branca e de boas maneiras. O Oriente seria a terra rica de possibilidades, não apenas de ouro e de comércio, mas nele conteria também as maravilhas e monstruosidades de um mundo ainda por explorar, elementos ainda não maculados, originários da criação. Pode passar. Colombo, em sua primeira análise dos nativos antilhanos, demarcou a sua aparência como nem pretos nem brancos. Eles seriam canários,
Essa adjetivação foi um dos pontos norteadores mais complexos ao longo da pesquisa, pois não se encontrou a fonte dessa expressão. A causa mais provável seria a referência dos nativos guanches das Ilhas Canárias como um território no Atlântico que desde o século XIII os viajantes europeus, especificamente os venezianos, buscaram fazer exploração. Essa noção segue 3 eixos hipotéticos. Primeiro, pois ela pode auxiliar na identificação do que não são os nativos, pelo distanciamento de cor. De forma rude, Colombo estaria afastando-os do mundo europeu, assim como do mundo africano, dando-lhes um caráter de novidade e, por assim dizer, reforçando o ineditismo de sua viagem, pois ele teria encontrado uma população distinta da que conhecia. O segundo ponto se destina a pensar nas Ilhas Venturosas, na medida que Pierre Dailly representava as Canárias como ilhas fortunadas, próximas ao paraíso. Colombo, ao referenciá-los como canários, estaria assim resgatando uma noção idealizada dos povos do Oriente. O terceiro, e foi uma coisa bem recente, seria a noção meramente da cor, que lembraria não apenas os guanches, mas sim ao pequeno passarinho oriundo do mesmo arquipélago, como o professor Luiz Sabé falou conosco na quarta-feira. Obviamente, essas hipóteses são conjecturas, e a explicação mais certa talvez seja mais simples, que a cor canária seria a cor que se assemelharia ou aos naturais ou propriamente dito aos pássaros, distanciando-os da região africana. Pode passar, por favor. De qualquer modo, a referência sobre os nativos feita por Cristóvão Colombo acabou sendo uma relação entre a idealização e a realidade. Como método de compreensão da fonte, foi empregado a análise de conteúdo de Lawrence Bardin, sendo separado da obra as unidades de conteúdo divididas em 3 categorias: o eu, o outro e o mundo. A unidade de conteúdo especificamente analisada para este trabalho foi a unidade, de certa forma artifícia, que foi a unidade índio-gente nativo, que é uma categoria artificial, sendo majoritária dentro da categoria outro, que é aquilo que se distingue do eu europeu, e que compõe o relato, e que tem 100 aparições significativas, suprimindo essas repetições. Essa unidade de conteúdo é organizada em diferentes contextos, que possuem uma determinada inclinação. Essas inclinações podem ser positivas, quando o olhar é afirmativo e a favor da imagem do nativo, ou podem ser negativas, quando o olhar presente é hostil. A unidade índio, gente, nativo, em contexto positivo, possui 47 referências, que foram divididas em contextos: religião, bondade, engenho, beleza, mansidão e cor. A religiosidade dos nativos foi vista com bons olhos, inicialmente por Colombo, por não ter reconhecido neles a presença de religião. Em sua observação, eles seriam sem credo, pois o navegante não encontrou nenhum elemento que se relacionava ou ao seu próprio credo ou a noções de idolatria ou paganismo, então admirou como passíveis de conversão sem grandes problemas. Algo in natura. Pode passar. Porém, levando em consideração o ponto de vista negativo, encontra 53 contextos que marcou uma determinada hostilidade ou ojeriza no olhar de Colombo sobre os nativos antilhanos, representando os seguintes contextos: nudez, covardia, monstruosidade, ausência de engenho e confronto. A nudez em si apresentou uma noção de distinção dos povos que Colombo almejava encontrar nas terras de Cipango, pois Colombo buscava uma população branca e de grandes mercadores, possuidores de grandes riquezas, e encontrou uma população desnuda e em tamanha simplicidade. Pode passar. Teoricamente, neste trabalho, optei por enveredar entre 2 autores, John Eliot e a noção do impacto embotado, e Steve Greenblatt, e a ideia do maravilhamento como um choque entre o novo mundo e o velho. Com base nos autores, busque especificamente compreender o caso colombino e como o observador relacionou as imagens do novo mundo com as noções existentes no velho. O que se pode notar é que o distanciamento entre o mundo observado e o mundo idealizado por Colombo está apresentado especificamente nos contextos negativos.
Às vezes em que a cena observada divergiu das idealizações, se apresentou em um choque que foi rapidamente inserida em um contexto prévio. Todavia, o oposto também se afirmou. Alguns elementos almejados que encontraram abrigo na visão colombina foram referenciados como positivos, como, por exemplo, a passividade e a abertura para a conversão, também fazendo referência ao mundo já esperado, o que criou o aspecto positivo da visão de Colombo, o que mostrou suas aspirações chegaram antes mesmo da visão observada. A visão sobre o outro, seja ela coincidindo na idealização, seja ela se distanciando, foi subordinada a elementos familiares, sendo aplicada às noções de Eliot, algo que não ocorreu em relação à natureza. Pode passar. Colombo, nessa primeira viagem, não encontrou aquilo que buscava, porém, adaptou sua visão com base naquilo que trazia consigo. Tanto as imagens positivas quanto as imagens negativas acabaram sendo inseridas no bojo de referências trazidas por ele. E, todavia, é notório que como as idealizações participaram da visão do genovês e auxiliaram na representação do nativo em sua primeira imagem. O arcabouço idealizado não foi completamente abandonado. Ele serviu de base para a composição da visão do viajante ibérico na primeira modernidade. O viajante quebrou seu padrão de visão inicial, porém, com essa quebra de expectativa, ele compôs novas relações, fugindo das noções épicas medievais e atingindo uma objetividade moderna. Obrigado.